tradição, saudosismo, o novo, o que está por vir. Eles conversam entre si? Vamos falar sobre isso no programa de hoje, no nosso momento de intercessão. Queridos, nós estamos aqui mais uma vez, queremos trazer uma reflexão que eu acredito que está bastante assim atual e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, diante do título que você acabou de ouvir, e entendemos em Deus que temos algo a acrescentar, né, Eliana? Vamos sim. Nós vamos falar sobre algumas coisas, alguns princípios, né, que nós temos aprendido ao longo dos nossos anos de cristãos e que nós não podemos deixar para trás, mas também temos coisas novas que o Senhor está fazendo e nós temos visto isso, então nós queremos trazer nessa conversa que nós teremos no dia de hoje um pouquinho de equilíbrio a essas, vamos chamar de diferenças, porque é um tempo e outro tempo, mas não precisa ser necessariamente divergência, não precisa ser necessariamente divisão, pode ser uma ponte, um equilíbrio, a tradição e o novo. Amém. E é justamente buscar esse equilíbrio, né? Lá em Eclesiastes há um texto bem conhecido nosso que fala justamente a respeito disso. Nós não devemos ser nem demasiadamente justos, nem demasiadamente sábios, porque por que nos feriríamos a nós mesmos, né? Então é buscar esse equilíbrio para poder procurar entender como que nós podemos trazer uma geração sadia e transferir isso para a próxima geração. Eu acredito que passar esses conceitos, esses princípios da palavra de Deus que são imutáveis, eles precisam encontrar em nós realmente um coração equilibrado à luz da palavra, para que a gente possa então realmente levar para a próxima geração não somente as nossas experiências, mas a nossa avaliação empírica daquilo que nós convivemos através do outro no meio da igreja. E nós queremos pautar essa nossa fala de hoje lá em Jeremias, no capítulo 6, versículo 16. É um versículo bem conhecido, você pode abrir a sua Bíblia aí, nós vamos discorrer um pouquinho sobre ele. Diz assim: assim diz o Senhor, ponham-se à beira dos caminhos e olhem, perguntem pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem, não andaremos nele. Eu queria assim chamar a atenção, porque me chamou a atenção aqui que fala de caminhos, né? Fala assim, olhem, ponham-se à beira dos caminhos. Normalmente a gente pensa em um caminho só, que, claro, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas aqui o Senhor, ele está falando de caminhos, porque ele veio, né, se manifestando ao povo de Israel e trazendo determinados caminhos, determinados preceitos. Esses caminhos são os preceitos que o Senhor determinou, e nós vamos justamente, queremos reter o bom caminho. Ele diz assim, perguntem pelas veredas, qual o bom caminho? Entre esses caminhos, haverá sempre o bom e o mau caminho. Não que o Senhor tenha preparado o mau caminho, mas para nós escolhermos pelos caminhos que nós devemos andar. E o caminho da obediência ao Senhor sempre será o melhor caminho. Amém. Me lembrei de um texto lá de Deuteronômio, né? Não anotei, não tomei nota, mas eu acredito que vocês vão lembrar a respeito disso, que fala ali sobre a bênção e a maldição, né? A vida e a morte, a bênção e a maldição, né? Deuteronômio capítulo 11. Amém. Olha que bom ter uma pessoa que consegue lembrar dos textos. Nem são todos que a gente consegue, né, Eliana? Mas alguns a gente fixa realmente. E é isso aí que eu acredito que também esteja falando aqui em Jeremias, esses caminhos, né? Os caminhos em que Deus nos propõe desde o início, desde o Gênesis da formação do seu povo sobre a face da terra. E é claro que você, conhecedor desse texto, você vai poder entender um pouco mais a respeito da escolha entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. E nós podemos discorrer também a respeito disso. Escolhendo a bênção, a própria palavra de Deus diz, escolhe, pois, a bênção para que vivas, para que tenhamos uma vida abundante e uma vida que realmente possa gerar fruto, não somente na nossa vida pessoal, mas também na nossa vida, no meio que nós vivemos, a igreja. É interessante que
nesse tema, enquanto eu estava pensando nesse tema, né, como abordar esse tema, eu comecei a pensar nos conflitos que há em gerações, né? Os conflitos não começaram lá atrás. Eu e Milene, nós pensamos no texto de Esdras, no capítulo 3, que fala sobre aquele conflito entre as gerações quando da construção do templo, né? Quando os alicerces ficaram prontos, a palavra do Senhor fala ali em Esdras, né, que a geração dos que viram o templo construído por Salomão, aquele grandioso templo, aquela magnitude, aquelas riquezas, aquela grandeza, né? Não somente nos limites propriamente dito da construção, mas na grandeza e na coisa assim, na majestade que aquele templo mostrava. Quando eles viram o alicerce, eles começaram a chorar. E diz lá em Esdras, no capítulo 3, né, Milene? Isso. Que, no capítulo 3, diz lá que a geração passada, principalmente os sacerdotes, os levitas, né, aquelas pessoas, vamos dizer assim, os religiosos acima, né, do povo, eles choravam quando viram aquilo ali. Enquanto o povo daquela geração, que não tinha visto, né, a grandeza, a majestade daquele outro templo, eles estavam satisfeitos com aquele que estava sendo feito. E houve aquele conflito, diz que o choro era tão grande, tanto de um lado quanto do outro, o choro, tanto de alegria quanto de tristeza, se igualaram e tomaram uma dimensão tão grande que diz que era ouvido longe. Ecoava, né? De certa forma, em todas as gerações há conflito, em toda mudança, em toda passagem de geração. Eu já ouvi pessoas assim assemelhando essa passagem como uma corrida de bastão, né? De passagem de bastão, porque o que vai determinar o vencedor, né, o grupo que vai vencer, é aquela harmonia entre um corredor e o outro, né? Se o que partiu primeiro não correr adequadamente, ele não vai conseguir passar o bastão no momento certo, do jeito certo, que vá também favorecer com aquele segundo corredor. Entregue o bastão para o terceiro corredor. Assim são as gerações. E nós, como crentes também em Jesus Cristo, como cristãos, nesse tempo, nessa geração, nós estamos numa corrida, como os patriarcas também estiveram, como aqueles homens também estiveram naquele tempo ali que Esdras relata. Então, nós estamos vivendo hoje um tempo de conflito. Mas não precisa ser assim. Nós podemos nos juntar com a experiência, né, dos anciãos, vamos assim dizer, já me considero uma anciã, viu? A experiência dos anciãos com a vibração, o vigor e a visão dos jovens, dos novos. Não posso falar nem de jovens no sentido assim de idade, mas do novo, dos novos crentes, aqueles que estão vindo agora, que estão surgindo agora, que estão aceitando Jesus agora, que estão conhecendo agora, ou que foram criados dentro desse evangelho, mas que têm uma visão diferenciada desse mesmo evangelho que passou de geração em geração. Desde lá de Deuteronômio, no capítulo 6, né, aquela ordem, lembram que o Senhor deu uma ordem ao povo de Israel para ensinar os seus filhos assentado, eu acho tão interessante, assentado, ou andando, né? E também escrever também nos umbrais da sua porta. E tem outro, não sei se é no capítulo 11 de Deuteronômio, que ele fala, ampliando um pouquinho mais, que tinha que escrever na testa, quer dizer, uma responsabilidade de você transmitir para o outro, de você guardar para você e de você ainda proclamar, quando diz colocar ali no portal, né, eu entendo na minha... né, que seja assim, você está proclamando, você passa por baixo da lei no sentido de que ela é por sua cobertura todo o tempo, será lembrado. Esse é o princípio básico que a gente não pode esquecer. Geração após geração, esse princípio precisa ser transmitido, a lei do Senhor precisa ser transmitida, os princípios, esses caminhos, como Jeremias fala, o bom caminho precisa ser entendido, copiado, transmitido e vivido em todas as gerações. Verdade. E esse texto fala sobre inculcar, né? Inculcar é justamente você trazer aquilo ali à existência em todos os momentos, em todas as circunstâncias, porque só assim a próxima geração ela vai trazer realmente a gênese, a essência do que a geração passada viveu. E é interessante que realmente quando há esse conflito de gerações, geralmente esse choque de gerações acaba causando algumas situações desconfortáveis.
E é justamente em cima disso que a gente gostaria também de falar isso com vocês, né? Que nem aquilo do que se passou é ruim, como aquilo que o novo vai trazer o ruim. Mas há um consenso, há um equilíbrio, há uma junção, há uma comunhão, né? E lá em Hebreus diz assim: não deixemos de reunirmos como igreja, encorajemos-nos uns aos outros, né? Já fica essa advertência para nós, porque é justamente nessa reunião dos santos, nesse congregar, nesse ajuntar a experiência do outro, juntando com a minha experiência, é que nós vamos então fazer esse momento. Nós estamos fazendo o presente. O presente é uma dádiva de Deus. Então nós precisamos compreender isso para que a nossa formação, a nossa geração também seja responsável daquilo que vai passar para a próxima geração. Nós temos crianças na igreja, jovens em formação, adolescentes. Quer dizer, se nós passarmos algo confuso para eles, certamente essa geração, o broto da terra que vai crescer, que vai levar esse bastão adiante, ele vai levar um bastão um pouco confuso. Então a gente precisa realmente buscar isso em Deus, sabendo que o equilíbrio no Senhor é capaz de nos levar como igreja, essa consonância na multiforme sabedoria, né? E nos fazendo avançar para aquilo que o Senhor tem determinado para nós. Ora, a Eliana falou que se considera uma anciã, né? Eu não considero nem tanto assim não, porque a nossa idade não difere tanto. Mas é claro que eu sou uma ministra de oração, uma novel, né, ministra de oração. Eu tenho aprendido com ela. É claro que a minha caminhada cristã até aqui me agregou as minhas experiências, a minha bagagem, mas em nada eu desprezo o que ela tem para trazer para mim, porque certamente ela tem algo para agregar para a minha vida. Assim será para a próxima geração, para as próximas gerações. Quer dizer, se eu desprezar aquilo que ela vai trazer, obviamente eu vou ficar com danos na minha vida e que eu poderia receber muito mais e eu não vou receber. Então a gente precisa agregar essas gerações de uma forma única, né? No Senhor. E é interessante assim, quando eu falei anciã, eu estou falando mais de tempo, né? De cristã, de vida cristã, do que certamente de idade. De caminhada, né? Isso, de caminhada cristã, de experiência, de vivência dentro do cristianismo, dentro da palavra do Senhor. Ter uma mesma visão não é pensar igual, é ter a visão de continuidade. É disso que nós estamos tratando. É ter uma visão de continuidade. O cristianismo não vai parar em mim. Dentro da minha casa, dentro do meu círculo de amizade, dentro do meu círculo de influência, não vai parar em mim. Ele precisa progredir, ele precisa ser passado. Dentro do contexto da igreja em que nós vivemos, como eu disse que sou uma anciã, dentro do contexto da igreja, né, é um senso de continuidade que precisa ser visto. Visão é isso, ter visão é isso. E eu acho interessante que quando comecei a meditar sobre visão, eu fiquei pensando sobre estrabismo, né? Desde criança eu era estrábica. Hoje eu tenho menos por causa do uso do óculos. E eu fui ver o que acontece lá no estrabismo, né? O estrabismo é aquela, assim, que a bolinha do olho, um olho olha para para um lado diferente do outro. E eu costumava ver televisão de lado. Por quê? Porque eu não tinha um foco só. Eu tinha, né, aquela dissonância, aquela discrepância. E eu até anotei, para eu não errar, né, que fala assim, e eu gostaria de perguntar para você, porque eu perguntei para mim, você tem problema de visão? Porque quando nós temos duas visões, nós geramos divisão, né? E isso acontece no contexto também da igreja, nesse contexto de tradição também que nós estamos falando, tradição e inovação. E eu vi aqui que sobre o estrabismo, né? Em cada olho há 6 músculos responsáveis em controlar os movimentos que fazemos com os olhos. E o nosso cérebro atua em sincronia com essas musculaturas através de um impulso nervoso. Entretanto, há alguns fatores, né, que interferem. E aqui tem alguns estrabismos. Tem o estrabismo divergente, né, que é o nome dado, é o desalinhamento dos olhos para fora. Vai um para cada lado. Uau. Além do estrabismo divergente, que é o desalinhamento de um dos olhos para fora, e esse é o que eu tinha, que eu via a televisão assim de lado, né? Existem outros tipos de estrabismo, como estrabismo convergente, que é o desalinhamento dos olhos para dentro, estrabismo vertical, que é de cima para baixo ou de baixo para cima, estrabismo alternante, ora é de um lado, ora é de outro, e o estrabismo intermitente, que é a variação entre alinhamento e desalinhamento. E eu comecei a ver, trazendo para a nossa visão espiritual, nós podemos ter problemas de visão.
Ora, nós podemos olhar para um lado e para o outro e assim trazer confusão para a nossa mente, né? Como eu gerava muitos problemas, tanto para todo o meu corpo, quando eu me forçava a ver, eu procurava uma maneira confortável de enxergar. E isso me levava a outros problemas. Acontece isso também no corpo de Cristo, nós que somos corpo, né? Se nós tivermos duas visões, se nós tivermos problemas de visão, nós vamos gerar divisão. E os conflitos geracionais justamente trazem isso, divisão dentro da igreja, o que necessariamente não precisa acontecer, se nós realmente nos alinharmos, né? E tem coisas que nós podemos fazer para curar o estrabismo, né? Além de usar óculos, o meu endireitou com os óculos, tem cirurgia, mas tem também exercício. Uma das coisas que eu li lá, tem exercício que o estrábico pode fazer para que ele possa alinhar a sua visão. Então eu convido você, e nesse momento de intercessão, nós vamos orar por isso, para que haja um alinhamento das visões. Amém? Alinhamento das visões. Então nós vamos orar nesse momento, já estamos quase encerrando o nosso momento de intercessão, né? Passa rapidinho, mas nós precisamos orar, porque essa é a intenção, trazer o alinhamento, trazer a afinidade, trazer a harmonia do corpo de Cristo, para que ele não sofra dano. Amém? Amém. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo, né? A gente precisa compreender isso. Boa e palavra. trazer em todo o tempo o princípio dessa palavra para dentro da nossa caminhada e assim saber que há consonância sim entre a tradição e a inovação. Vamos então orar, Eli? Amém. Eu vou pedir a Eliana então que esteja orando por nós nesse momento, né? Curva a sua cabeça, se coloque diante do Senhor e peça a Ele que ministre o seu coração profundamente agora. Aleluia, Deus. Senhor, nós queremos nesse momento de intercessão, Senhor, interceder pelo corpo de Cristo, interceder pelo teu povo, interceder, Senhor amado, ó Pai querido, por homens, mulheres, crianças, ó Deus, jovens, ó Pai querido, o corpo de Cristo, Senhor, porque o corpo de Cristo, Senhor, não tem idade. Senhor, e eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, Senhor, o alinhamento de visão. Amém, eu Deus. quero declarar, Senhor, a harmonia de pensamento, Amém, Senhor. Senhor. Eu quero já em nome do Senhor Jesus Cristo declarar, Senhor, a mente agora tocada. Amém, a tua palavra Senhor. diz que nós podemos transformar, Senhor amado Pai, mudar o mundo, Senhor, com a renovação do nosso entendimento. Amém, Senhor, Deus. nós não precisamos nos conformar com o mundo que vive, Senhor amado, em competições, Senhor, em divisões, ó Pai, em confusões, Senhor, em partidarismo. Senhor, nós não queremos andar nessa visão, mas nós queremos a visão do nosso Senhor e Salvador Amém, Jesus Deus. Cristo. Amém, Senhor. Queremos olhar para a tua palavra, Senhor amado, como única fonte de fé, Senhor, de sabedoria, Senhor amado Pai querido, de discernimento para andarmos, Amém, ó Deus, da Deus. forma que tu planejou para a tua igreja. Amém, Pai. Senhor, assim, Senhor, eu te peço nesta hora, Senhor, em que oramos, neste momento de intercessão, Amém, toca na mente, Senhor, Toca, em nome Senhor. de Jesus, toca na mente, porque é na mente, Senhor amado Pai, que muitas vezes os pensamentos de divisão são formados, Senhor, as contendas se formam, Senhor, a tua palavra fala isso, Senhor amado a Deus, que desce ao coração, Senhor, em nome de Jesus, vai tirando raízes de amargura. Amém, Senhor, se Deus. de alguma forma, Senhor, já entrou problema, já entrou dificuldade, já entrou divisão, se em algum momento, Senhor, essas mentes foram tocadas, ó Pai querido, como disse o texto que a Milene citou, Senhor amado a Deus, de muita justiça, excesso de justiça, Senhor, em nome de Jesus, vai trabalhando, vai trazendo Amém, um equilíbrio. Pai. Amém, Senhor, nós Senhor. queremos viver, Senhor amado, Amém, tempo de Deus. equilíbrio. Amém, Senhor, tu Senhor. está criando coisas novas que estão saindo à luz e Amém, nós queremos Deus. perceber essas Amém, coisas, Pai. queremos entender Amém, o tempo Senhor. que estamos vivendo Amém, e queremos Deus. em nome de Jesus, Senhor, cooperar, Deus, aleluia, para que esse evangelho seja levado, Senhor amado, até o dia em que tu venha buscar a tua igreja. Pai. Amém, Senhor, naquilo Senhor. que cabe a nós, que foi reservado para nós, não nos deixa perder a visão, Senhor, em nome de Jesus, não nos deixa mesmo perder a visão. Assim eu abençoo o teu povo que está nos assistindo agora, que vai nos assistir depois, Senhor, quem sabe até anos depois, Senhor, em nome de Jesus, que a mentalidade se conforme à tua Amém, Pai. palavra Amém, e a Senhor. visão, Senhor amado, esteja reta, direta, Senhor, como disse Paulo, olhando Deus. para o alto, Senhor, Amém, olhando, Senhor amado Pai querido, para o propósito, Amém, olhando Senhor. sim, Senhor amado Pai querido, para aquilo que realmente tem importância Amém, e Deus. acertando o alvo. Amém, Assim Senhor. oramos, ó Deus, pelo teu Oramos, povo Pai. nesta hora, Senhor, Amém, e Deus. declaramos, seja qual for o dia que este vídeo for visto e ouvido, Senhor, Amém, o poder
poder se Que haja manifestará, discernimento, Senhor. Senhor amado, e a visão será aberta Amém, para que o teu Pai. nome seja engrandecido e glorificado Amém, em todo o Deus. tempo. Amém, Em nome Senhor. de Jesus assim oramos. Amém. Amém. Aleluia. Que você leve isso realmente para a sua vida cristã. Amém. E que você, aonde quer que você esteja nos assistindo agora, se você tem alguma dúvida, se pintou alguma situação que não está muito bem esclarecida para você, entre em contato conosco, deixa suas perguntas nos comentários. Nós teremos prazer em elucidar situações em que talvez estejam um pouco obscurecidas para você. Mas não deixe de orar, de se colocar na presença do Senhor nesse sentido, porque tradição e inovação caminham juntas. Caminham juntas. Sim, em nome de Jesus. Até a próxima. Até a próxima.